pessoal do ensino médio, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aulinha de matemática aí, e o assunto agora é progressões geométricas. Bom, primeiro vamos à definição de progressões geométricas aqui, ó. Progressão geométrica, popularmente conhecida como PG, é uma sequência de números reais onde cada termo a partir do segundo é igual ao termo anterior multiplicado por uma constante chamada razão. Exemplos. Então aqui tem o exemplo 1, ó. Sendo o A1 igual a 3 e a razão igual a 2, então, ou seja, se você tiver o primeiro termo e a razão de uma progressão, você consegue montar qualquer PG que você precisar montar. Então vamos iniciar aqui, ó. Eu tenho o primeiro termo que é o A1. O A1 é 3. O próximo termo, no caso da PG, pode ver que a PG aqui, a razão, a gente utiliza a letra Q, tá? Ao invés do R, que na razão de progressão aritmética. A gente utiliza a letra Q. Bom, então aqui você vai pegar esse primeiro termo e multiplicar ele por 2. Então fica 3 vezes 2, 6, para descobrir o próximo termo, tá vendo? Se eu quiser saber o próximo termo, eu tenho que pegar o 6 e novamente multiplicar por 2. Aqui, ó. Então, vezes 2. 6 vezes 2 é 12. E aí vai. Vezes 2, 24. Vezes 2, 48. E isso pode continuar infinitamente. Então, a razão a constante, que a gente chama de razão, é aquele valorzinho que você vai multiplicar para obter os próximos termos, tá? Então, vezes 2. Por isso que a razão aqui, nesse caso, é 2. Então, a sequência fica 3, 6, 12, 24, 48 e aí vai, beleza? Então, se você tiver o primeiro termo e tiver a razão, você consegue descobrir a sequência. Vamos a mais um exemplo. Olha só. Agora, o primeiro termo, ele vale 54. Então, o A1 aí, ó, é o 54. E para descobrir o próximo termo? Então, você vai ter que pegar esse 54 e multiplicar por 1/3. Então, no rascunho aqui, ó, 54 multiplicado por 1/3, sinal de igual, então você põe 1 embaixo, 54 vezes 1, 54. 1 vezes 3 é 3. E 54 dividido por 3 é 18. Então, 54 vezes 1/3, 18. Ah, mas eu quero saber o próximo termo, porque o segundo termo é 18. Então, você tem que pegar esse 18 e, mais uma vez, multiplicar ele por 1/3. Então, você pega lá o 18 vezes 1/3. 18 vezes 1 é 18. Põe 1 embaixo. 1 vezes 3 é 3. 18 dividido por 3 é 6. Então, o próximo termo aqui é 6. E aí vai indo. Se você pegar o 6 vezes 1/3, então 6 vezes 1/3 dá 6 sobre 3, que o resultado é 2, direto, tá? E aí vai. Então, isso também continua infinitamente. Você pode observar que, nesse caso aqui, como a razão era uma fração, essa sequência acabou ficando decrescente, diminuindo, né? E quando, no outro caso, quando ela era positiva e inteira, a PG ela crescia, os valores aumentavam. Beleza. Agora, olha esse tema aqui. O que podemos fazer para encontrar a razão de uma PG? Né? Observem que, diferente da PA, nesse caso aqui, a razão ela é representada pela letra Q. Né? E nesse caso, para que você possa descobrir a razão, você precisa pegar qualquer termo a partir do segundo, ó, pode pegar o 3, pode pegar a partir do segundo, não pode pegar o primeiro. Então você pode pegar o 3, pode pegar o 9 ou o 27. Pegou um número, você divide pelo termo anterior, certo? Então, por exemplo, você pode usar aqui 27 dividido por 9, ou o 9 dividido por 3. Eu vou usar aqui o 9 nesse caso aqui, ó, escolhi o 9. Então você pega o 9 e divide pelo termo anterior, que é o 3. Então, esse e esse aqui é só você fazer uma divisão, tá? Deixa eu arrumar aqui. Uma divisão. Então, 9 dividido por 3 é 3. Então, você pode dizer aqui que a razão é 3. Fechou?
Vamos ver mais alguns casos aqui de como descobrir a razão. Então, essa razão aqui é 3. Bom, olha esse outro caso aqui, ó. Na PG 100, 50, 25, qual seria a razão? Então, que é a razão, que é igual. É só você pegar qualquer termo a partir do segundo, nesse caso poderia ser o 50 aqui, ou 25. Eu vou usar o 50 e dividir pelo termo anterior. Então, você pega esse termo aqui e divide pelo termo anterior. Divide. Então, eu vou montar na fração mesmo. Ó. 50 dividido por 100. Deu fração? Só simplifica, tá, gente? Corta esse zero com esse zero aqui, fica 5 sobre 10. E 5 e 10 são divisíveis por 5, né? Então, ficaria aqui 5 dividido por 5 é 1, e 10 por 5 é 2. Logo, a razão, nesse caso aqui, é meio. É 1 sobre 2. Certo? Então, aqui nós temos uma PG de primeiro termo igual a 100 e de razão que igual a meio. Certo? Último caso aqui, para a gente trabalhar. Olha, na PG, qual que é a razão dessa PG aqui? Ó? 2 menos 8, 32, menos 128. Observe que, diferente da outra, essa aqui ela tem um número positivo, um negativo, um positivo e um negativo. Mas isso não vai mudar em nada em relação ao nosso procedimento de como encontrar essa razão, né? Então, vamos lá. A razão é que é só você pegar qualquer termo a partir do segundo, pode ser o 8, pode ser o 32 ou pode ser o 28, e dividir pelo termo anterior. Então eu recomendo até pegar o segundo mesmo, ó, que está mais fácil aqui. Ó. Você vai pegar o 8 e você vai dividir pelo termo anterior. Só que esse 8 ele é negativo, então menos 8 dividido por 2. Sinal de igual, 8 dividido por 2 é 4, o 8 é negativo, então permanece negativo aqui. O 8 é negativo e o 2 é positivo. Então, menos do 8 e mais do 2, menos e mais é menos. Então, continua sendo menos 4. Então, a razão aqui é igual a menos 4. Certo? Então, essa aqui é a base da progressão geométrica. Se você tiver o primeiro termo e a razão, você consegue montar qualquer sequência. Ou se você já tiver a sequência, que é uma PG, você consegue descobrir a razão fazendo esse procedimento aqui. Então, esse é o início aí de progressão geométrica. Até a próxima aula.